Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho da versão 3.294 do Que Acadêmico que vocês estão recebendo agora. E nós estamos aqui para falar nesse vídeo, rapidamente, de forma sucinta, de tudo aquilo que vocês estão recebendo. Para começar, nós vamos para uma nova funcionalidade que está disponível no executor das consultas personalizadas. Então, para aquelas pessoas que executam consultas que são programadas pela própria Qualidata ou pela própria instituição de ensino, com aquelas extrações de dados específicas de um cenário, como por exemplo uma relação de alunos com dados específicos, ou ainda com relatório de professores que estão há X dias sem lançar notas e faltas. Antes você não podia escolher a ordenação no qual os dados dessa consulta personalizada iriam ficar. Você precisava exportar, por exemplo, para o Excel, e lá nessa outra ferramenta você então era apto a fazer a ordenação que você queria. Só que agora você vai poder então fazer essa ordenação no próprio Que Acadêmico. Então nós vamos mostrar isso aqui. Eu estou na aplicação Registro Escolar, vou vir em Consultas, vou lá em Executar Consultas Personalizadas. A consulta que eu vou utilizar é essa aqui, Alunos, exemplo, consulta matrículas e nome. É uma consulta bem simples, só vai trazer isso aqui mesmo, a matrícula e o nome dos alunos. E a questão toda agora é essa nova opção aqui de guia de ordenação. Ele vai trazer aqui em ordem, né? Eu tenho 5 campos disponíveis, isso significa que eu tenho 5 possibilidades de filtro. Então, se dá empate numa ordem, ele vai para a segunda e vai para a terceira e por aí vai, né? Por exemplo, uma listagem de alunos que tenham uma mesma pessoa, o mesmo nome de pessoa. Então, se empatar no nome da pessoa, qual é o próximo critério que ele vai adotar? Então, você tem subníveis de ordem. E aqui, então, eu marco que eu desejo ordenar e eu posso escolher pelos nomes das colunas. Aqui essa coluna, como eu falei, é mais simples, ela só tem matrícula e o nome do aluno. Eu vou escolher trazer, por exemplo, pelo nome do aluno, a ordem que eu quero, ascendente ou descendente. Isso aqui, pessoal, nós temos uma questão importante de ser conhecida, que somente consultas do tipo view, ou seja, consultas que geram um objeto de banco de dados chamado view, que deixa essa consulta já pronta lá no banco de dados, é que vão poder ter essa escolha de ascendente ou descendente, o resultado da ordenação. Tá? Consultas que sejam somente a query mesmo, não podem fazer essa escolha, mas pode escolher o campo pelo menos. E aqui, por exemplo, eu vou escolher pela matrícula e vou escolher de forma descendente, por exemplo. Então, se eu tenho um aluno com 2 matrículas, ele vai trazer 2 vezes no relatório, né, aqui na consulta, o nome do aluno. E aqui, como eu estou como a matrícula com a ordem descendente, ele vai trazer a matrícula mais nova primeiro e na sequência, então, o vínculo mais antigo. Tá bom? Vou pedir para listar aqui. E aqui, então, quando ele trouxe o resultado da consulta, notem que ele está realmente ordenando na ascendente do nome do aluno, aluno 100.015, 100.016. E esse aluno aqui, por exemplo, o 35, ele tem 2 matrículas pertencentes à mesma pessoa. E como eu escolhi que a ordem de matrícula é descendente, então a primeira está trazendo o 2020 e depois, então, 2017. Então, só lembrando, essa questão da ordenação ascendente e descendente só é possível em consultas do tipo view, mas essa informação só é importante para quem produz a consulta personalizada. Então, ou para a Qualidata, ou se você tiver alguém na sua instituição que essa pessoa realmente não precisa da Qualidata, ela programa as consultas personalizadas, ela precisa estar ciente disso, que ela só vai ter recurso disponível de escolha da ordem ascendente ou descendente se ela optar por criar uma view junto com a consulta. Seguindo para o próximo item, nós temos agora na aplicação de estágio. Então, aqui nós estamos com o nome oficial dela, que é CE, mas na sua instituição pode estar aparecendo com outro nome, como empresas, CE, estágios, né? Então, é o cadastro de módulo de estágio da sua instituição. Vamos entrar aqui e lá no cadastro de empresas nós temos uma mudança, que é o seguinte: agora nós temos a possibilidade, se você estiver cadastrando uma nova empresa e que o sistema detecte que você já tem uma outra empresa com este mesmo CNPJ, todavia a razão social, ou melhor, o nome da empresa seja diferente, então o sistema agora vai permitir você cadastrar essa nova empresa com o mesmo CNPJ de outra que já existe.
Se você tentar cadastrar duas empresas com o mesmo CNPJ e mesmo nome, não vai ter jeito, o sistema vai negar para evitar duplicação de dados. Mas, a partir de agora, então, ele permite o mesmo CNPJ, outro nome, para justamente abrigar o caso de empresas que trocaram de nome. Uma coisa eu preciso deixar bem clara: se você optar por fazer esta duplicação de cadastro, por assim dizer, cadastrar essa nova empresa do mesmo CNPJ com um novo nome, novo cadastro, você vai estar separando os dados. Então, os dados da empresa com o nome antigo só aparecem quando você filtra por ela, quando você filtra pelo novo, só vão aparecer os dados da nova empresa. Se você não deseja separação, talvez o mais correto a ser feito seja simplesmente editar o nome da empresa e atualizar o nome para o novo nome, ao invés de criar um novo cadastro com o mesmo CNPJ e novo nome que a empresa responde. Seguindo para a próxima questão, nós temos agora no cadastro de estados e cidades, aqui na aplicação Configurações, Cadastros Gerais, Estados e Cidades, a adição de campos correspondentes ao código do IBGE daquele estado, por exemplo, aqui da Bahia, 29, tá? E a mesma coisa vai ser seguida para as cidades e distritos. Aqui vou pegar uma cidade que seja brasileira, porque como é do IBGE, essa questão só é válida e na verdade, inclusive, é obrigatória para itens brasileiros, estados brasileiros, cidades brasileiras. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o Espírito Santo, ele está com o código 32 e as cidades também têm o seu código IBGE preenchido. A mesma coisa vai acontecer se essa cidade tiver distritos. Então, aqui no Espírito Santo, cidade de Afonso Cláudio, eu tenho vários distritos e esses distritos também têm os seus respectivos códigos do IBGE. Importante lembrar que tudo aquilo que é cinza no que é acadêmico significa que é conteúdo controlado. Então, somente a Qualidata faz a gestão desses dados. O usuário normal, mesmo o usuário administrador da instituição, não tem como fazer edição. E isso é para a gente ter uma questão de cuidado melhor com o dado, evitando gerar lixo, evitando gerar duplicidade desnecessária. Tá? Mas se você precisa cadastrar uma nova cidade, e essa cidade é de um estado brasileiro, então lembre-se que você a partir de agora vai precisar preencher também o código IBGE. Nós já cadastramos aqui todos os códigos de IBGE para todas as cidades que nós conseguimos identificar e que estão presentes no banco de dados do IBGE do ano de 2020. Então essas cidades já vão ter recebido para vocês, no banco de vocês, esse código do IBGE. Você não vai precisar ter trabalho de preencher um novo. Em alguns casos específicos, por exemplo, quando a sua instituição está utilizando o censo, a gente vai aguardar um pouquinho para a gente fazer a atualização, mas em breve todas as cidades já vão estar com a questão do código IBGE. E qual é a importância desse código IBGE e por que ele é obrigatório? Porque ele vai ser necessário quando você precisar gerar um processo de criação de um diploma digital. Então, o processo de diploma digital cobra que as informações estejam corretas, e uma das formas que ele verifica que a informação está correta é que ele não utiliza simplesmente o nome da cidade, Vitória, por exemplo. Ele vai pegar o código do IBGE da cidade de Vitória, ok? Então, por isso que essa informação ela vai se fazer necessária, principalmente na hora da geração dos diplomas digitais. E já que nós estamos falando da geração do diploma digital, nós temos uma série de questões que precisam ser olhadas, analisadas pelo administrador do sistema na sua instituição ou pelo chefe do registro escolar, da secretaria, porque alguns campos novos e alguns itens que precisam ser cadastrados já em preparação para o diploma digital. Então, por exemplo, nós temos aqui a partir de agora em aplicação ensino à distância, no cadastro de polos municipais, o endereço do polo, coisa que anteriormente não existia, passou a existir agora na versão 3.294. E esse endereço já passa a ser obrigatório justamente porque se o aluno for de um curso de EAD, então, portanto, vinculado a um polo, o sistema lá de geração do diploma digital vai cobrar qual é o endereço deste polo. Vamos fechar aqui para ir para a próxima. Nós temos também uma relação.
Nós temos também uma questão em relação ao cadastro de cursos, aqui na aplicação Registro Escolar, cadastros, cursos, que é o item dos atos regulatórios. Nós pedimos que vocês já providenciem a geração desses atos aqui que regulamentam o curso. Da mesma forma, providenciem também a informação aqui do configurações gerais do código do EMEC, da configuração do diploma, instituição expedidora, inspeção, instituição registradora, para a gente estar se preparando já para, quando chegar a hora de começar a usar a geração digital, já estar prontos. Da mesma forma, nós temos lá no cadastro de instituições, em configurações, instituições, também aqui novos itens de atos regulatórios e anexos. Isso porque esses anexos vão estar sendo também necessários quando você tiver que subir, enviar um processo de diploma digital. Então, por isso que tem essas guias novas aqui agora. Então, providenciem isso aqui, tá bom? Por exemplo, o tema da responsabilidade da instituição registradora e também o preenchimento dos atos. É semelhante, mas não é a mesma coisa lá dos cursos. E enquanto você não tem definido o ato, nós temos informação, por exemplo, enquanto eu não tenho o código EMEC da minha instituição, eu tenho também aqui informação que pode ser utilizada do número, do tipo e a data de cadastro e protocolo do processo de obtenção do EMEC. Mas quando eu tiver já o EMEC, eu preciso preencher o respectivo código, que, como eu falei, não é a mesma coisa, mas é semelhante. Lá no curso também tem, e aqui tem para as instituições. Nós fazemos um chamado para que vocês acessem a base de conhecimento. Lá tem um item falando exatamente dos ajustes preliminares para emissão de diploma digital. Nós vamos aqui agora colocar o endereço para você fazer o acesso direto. E assim já começa a preparar a sua instituição para essa questão que logo logo está ali. Seguindo agora na lista, seguindo aqui na lista das coisas novas que vocês vão estar recebendo, nós temos lá na aplicação Registro Escolar, lá no cadastro de diários. Vou chamar um diário aqui. Uma nova opção que trava as aulas para quem utiliza a integração de tarefas. Esse é um parâmetro que fica habilitado na Qualidata. Você precisa entrar em contato com a gente para que ele seja habilitado, se for o caso, tá bom? Mas o que vai fazer? Qual é a mudança? Aqui na guia aulas, depois que eu tenho o horário cadastrado, eu posso vir aqui agora e clicar nesse botão finalizar a configuração, que não existia antes. E o que esse botão aqui vai fazer? Ele vai simplesmente, quando eu clicar, congelar o dia e a hora de cada aula que já estava prevista para ele. Então, com isso, se alguém alterar o calendário, tanto do próprio diário quanto do calendário geral da instituição, esse diário não vai sofrer mudança. Ele continua com as aulas no mesmo dia, na mesma hora que já estavam previstos quando você clicou aqui no botão finalizar a configuração. E para que isso pode ser útil? Principalmente aquele caso quando o professor, por exemplo, ele é um professor que não é necessariamente da instituição de ensino, é um professor convidado que está vindo dar uma determinada aula, um determinado diário para o curso de vocês, mas que, por exemplo, ele depende de passagem aérea, que não vai poder ser modificado, ou é mais difícil a negociação para troca de datas, então é melhor deixar quieto, não mexer com isso, então manter a data naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Tá bom? Esse é um exemplo, mas tem outras situações semelhantes ali. Então, sempre que você não puder mexer com a aula, você tem que garantir que essa aula aqui vai sempre acontecer nesse dia. Eu venho aqui e mando finalizar a configuração, lembrando que somente quando a minha instituição utiliza o parâmetro, utiliza a integração tarefas. Tá bom? Um detalhe importante, nem mesmo recessos, por exemplo, uma eventual greve que eu lance no calendário, vai poder mexer com esta data que já estava prevista e cadastrada. Seguindo,
nós temos uma última questão para falar, que é aqui no relatório de alunos, vale tanto para a listagem de alunos quanto a listagem sem período letivo, mas a gente vai mostrar na listagem de alunos mesmo, que é uma mudança de comportamento. Anteriormente, se eu viesse aqui, por exemplo, com filtro pela unidade 1, mas a questão toda é quando eu filtrava pelo curso ou quando eu filtrava por uma turma. E normalmente o sistema fazia o que? Ele filtrava junto a estrutura de curso. Agora isso não vai acontecer mais. Então, se eu venho aqui e chamo o curso 1, por exemplo, notem que ele não filtrou aqui para a estrutura de curso mais, só porque eu chamei pelo curso. Então, isso vai facilitar a vida de quem mexe com duas estruturas de cursos ao mesmo tempo, no mesmo curso. Então, você não precisa mais ficar aqui desmarcando, né? Porque ainda que seja desmarcável, você agora então não vai ter mais esse trabalho de vir aqui e desmarcar, sendo que você está querendo simplesmente chamar o curso. Ainda assim, se vocês quiserem, por exemplo, filtrar alunos que estavam na configuração nova de estrutura e separar os alunos antigos, vai poder normalmente vir aqui e filtrar para a estrutura de curso, lembrando que ele vai poder pegar pela estrutura de curso da matriz dos alunos. Então esse filtro aqui vai ser um filtro por qual estrutura de curso a matriz curricular do aluno utiliza. Tá bom? E aí, gostou das novidades da versão? Tem alguma observação para ser feita, algum comentário? Entre em contato com a gente, fala com o nosso suporte. Nós estamos aqui sempre prontos para te escutar e vai ser um grande prazer te atender. Forte abraço e até a próxima.